A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos quase no final do estudo do período intertestamentário. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos ainda no período macabeu, também chamado de asmoneu, que vai durar até 37 a.C. Deste período, nós já vimos até Alexandra Janeu, que reinou até 66 a.C. E agora nós temos os seus dois filhos, Aristóbulo e Hircano. E aí, em seguida, por último, Antígono. Então vamos ver o que acontece neste período. Hircano II e Aristóbulo II, filhos de Alexandra, ainda estavam discutindo, ainda estavam brigando. Aristóbulo II acaba fazendo guerra contra Hircano II pelo poder. Hircano II, então, se afasta, se retira e deixa o governo para Aristóbulo II. E aí, Antípatro, quem era Antípatro? Antípatro era um idumeu. A gente viu no vídeo passado os idumeus que ficam ali embaixo, né, ao sul de Jerusalém. Ele era idumeu que foi circuncidado, que passou a ser um judeu, e a gente vai ver que isso não aconteceu, foi só aparência. Ele, pai de Herodes o Grande, que daqui a pouquinho vai aparecer na história, ele conversa com Aristóbulo II e convence Aristóbulo II a fugir. E foge, vá lá entre os árabes, lá você vai ficar legal, vai ficar bem, sem problema nenhum. Deixa Hircano II assumir o poder. Acontece que, quando Aristóbulo vai para os árabes, Aretas, que era o rei árabe, acaba atacando Aristóbulo, acaba tentando matar Aristóbulo. Aristóbulo, então, ele vai de volta para Jerusalém e ele se refugia no templo, porque, pela lei, no templo não havia possibilidade de matar ninguém, não havia possibilidade, apesar de que isso já aconteceu, né? Isso já na história, o amado lembra que isso já aconteceu. Mas ele se refugia no templo para que ninguém o matasse. Então, e ele, Aristóbulo II, ele pede ajuda a Pompeu. Pompeu era um comandante romano. Ele vai ser, dali a um tempo, ele vai ser César, ele vai ser imperador romano, mas agora ele era um comandante, ele era um soldado. Ele pede ajuda a Pompeu e Pompeu então vem em socorro dele e restitui o trono para Aristóbulo. Então Aristóbulo assume o poder, o trono de novo. Estas brigas entre Hircano e Aristóbulo já estavam se fazendo insuportáveis. E cada vez um chamava Pompeu, outro chamava Pompeu para resolver o problema. Pompeu, então, chegou um momento, ele se cansou da briga entre eles e ele ataca Jerusalém. Ele entra em Jerusalém, arrasa os muros de Jerusalém. Não é essa a época em que Jerusalém cai efetivamente. Jerusalém não cai agora, ele vai cair depois. Jesus não tinha vindo ainda, vai cair depois. Mas agora ele vai, arrasa os muros, leva prisioneiro Aristóbulo II e deixa Hircano II como sumo sacerdote. Ou seja, ele tira do trono um, mas deixa o outro como sumo sacerdote. Isso acontece entre os anos de 66 e 40. Então foram 26 anos de briga que Pompeu tinha que resolver. Neste meio tempo,
César entra numa disputa, numa guerra contra o Egito. E ele pede ajuda, então, para Antípatro, pai de Herodes. E Antípatro ajuda, ele vai auxiliar César. E como agradecimento, porque com esta ajuda ele ganha a campanha, ele ganha a guerra, ele nomeia Antípatro como procurador-geral da Judéia, onde ficava Jerusalém. Ou seja, quem mandava em tudo era este Antípatro. Esse golpe político que Antípatro fez. Herodes, que já era esperto nesta época, era novinho, ele vai até Sexto César. Nesta época, o imperador se chamava Sexto César. Ele vai até lá e, com esse respaldo político, esta força política, ele consegue uma carta do imperador, né, para que ele entrasse no Sinédrio. Ele entra armado no Sinédrio. O que é que Hircano faz? Ele era sumo sacerdote. Ele dissolve o Sinédrio e vai contra o Herodes. Herodes foge para Damasco. Ele vai lá para o norte, né, para Damasco. Enquanto Herodes está em Damasco, César, este Sexto César, morre assassinado. E os novos governantes, eles não se dão bem com os judeus. Eles acham que os judeus são criadores de caso, briguentos, violentos, e rebeldes. Claro, porque eles são contra a idolatria toda que o povo romano assume. Antípatro, pai de Herodes, é também assassinado. E aqui os historiadores não sabem muito bem quem foi que assassinou Antípatro. Neste estado de coisas, veja, Herodes tinha fugido de Hircano. Herodes vai até Hircano e engana Hircano, prometendo casar-se com Mariana. Quem era Mariana? Mariana era a neta de Hircano. Veja, ele não podia casar com Mariana porque Mariana era descendente de sacerdotes. Ela não podia casar-se com alguém de fora. Mas ele promete, engana o Hircano, e Hircano cai na lábia de Herodes. Herodes era um político muito habilidoso. O que acontece é que Antígono acaba fazendo aliança com os sírios para tomar o poder de Jerusalém. E ele, feita esta aliança com os sírios, ele marcha sobre Jerusalém. Hircano II não tem como vencer Antígono, tá? Ele se submete a Antígono. Ele então, em vez de guerrear contra Antígono, ele faz, né, uma submissão. Ele simplesmente se entrega a Antígono. Mas Herodes era quem bancava Hircano. Então, a vida de Herodes estava em risco. O que Herodes faz? Ele foge para uma fortaleza próxima ao Mar Morto, chamado Massada. Essa região, né, que depois Herodes vai construir um palácio lá, etc. Mas existia ali um local onde ele podia fugir. Ele foge, então, para Massada. O general sírio, com quem Antígono fez aliança, chamado Barzafernes, ele vai até Hircano e corta as orelhas de Hircano. Hircano era sumo sacerdote. O sumo sacerdote não podia ter nenhum defeito. Então, olha só a traição. Ele corta as orelhas de Hircano, afastando Hircano do sumo sacerdócio. Portanto, ele não podia mais ser sumo sacerdote. Neste meio tempo, Herodes consegue voltar
ele toma Hircano, que já não era mais sumo sacerdote, e ele mata Hircano por traição, porque ele se entregou a Antígono, né? Ele se entregou aos inimigos. Antígono, ele reina em Jerusalém por 3 anos, a partir de 40. Herodes, para assumir poder, ele cumpre aquela promessa que tinha feito antes e se casa com Mariano. Quando ele se casa com Mariana, ele tem razão, ele tem uma justificativa legal de assumir poder. Só que Antígono estava lá. Então Herodes cerca Jerusalém por 6 meses, consegue prender Antígono, ele é algemado e ele é enviado para Antônio, lá, imperador romano. E Antônio manda executar Antígono. Então Antígono morre em 37, né? Ele ficou 3 anos no poder. E, como agradecimento, Herodes sobe ao trono da Judéia. Isto significa que o período macabeu termina com todas essas mortes, né? Herodes acaba por matar todo mundo, não tem mais substituto. E aí ele, como politicamente ele tem uma posição muito favorável junto ao Império Romano, ele acaba sendo representante de Roma na Judéia, iniciando aqui o período romano. Amém, amados? Bons estudos.